Escola é lugar onde a vida acontece. É espaço de conflito, é lugar de encontro e de desencontro. É na escola que experimentamos o mundo, as dores, os prazeres. É na escola também que descobrimos quem somos, do que gostamos e do que não gostamos. Aprendendo a matéria ou não, é na escola que a gente aprende a gostar de quem a gente é, ou a não gostar e a tentar ser diferente do que se é. É lá que sofremos, choramos, rimos e nos abraçamos, ou nos afastamos e nos anulamos, aprendendo a nos esconder do mundo, a chorar no escuro, sozinhos. Escola pode ser triste, pode ser dura, mas pode ser luz, pode ser afeto, pode ser esperança. Quem faz a escola é a própria escola, porque a escola não é um prédio, é uma comunidade. Escola é gente, e cada escola é única, cada experiência é única. Cabe a nós, estudantes, professores e gestores, construirmos a escola que queremos. Escola é vida, e vida é relação. Por isso, a escola, assim como a vida, não pode ser só. Precisa de mãos, muitas mãos, e braços, muitos abraços. A escola para mim é um lugar de acolhimento, um lugar de afeto, um lugar que tem muitas potências, um lugar que dá a possibilidade de criar e realizar os sonhos. Para mim, a escola é um lugar onde a gente tem muitos ensinamentos, não só de escola mesmo, mas como para a vida, né? Então, desde pequena, eu já me senti atraída pela sala de aula. Eu sempre gostei da sala de aula, eu queria ser professora desde criança, era sonho de criança, eu achava lindo minha mãe chegar cheia de livros, toda empoderada. E o meu primeiro contato com a educação foi justamente antes de entrar no antigo curso magistério, onde no ensino fundamental da escola onde eu estava, né, matriculada, eles fizeram tipo uma oficina para saber se a gente queria fazer curso técnico, se queria fazer magistério ou fazer o vestibular. Na época era mais temido do que o Enem. E eu tive uma entrevista com o pessoal, tipo de RH, né? É o RH da escola. E ela falou, você tem toda a oratória, todo o perfil para ser professora. E eu falei, mas eu sempre quis, desde pequena, eu só não sei exatamente qual a matéria. Eu tinha muito pendor para literatura, eu sempre gostei de português e literatura. Mas, na verdade, acabei optando por história. Foi nessa época. E depois eu me formei no magistério e eu já comecei a atuar, porque eu sempre gostei muito mesmo da possibilidade. Então, quando eu fiz o curso normal, né, na Escola Carmela Dutra, e no estágio, nós tivemos estágio em 2 anos seguidos, né, de formação, no 2º e 3º ano, e lá a gente participa como observador, tendo uma aula prática avaliativa. E no concurso que eu passei em 2010. Aí eu entrei na prefeitura e comecei a trabalhar com muita insegurança, né? Que era a primeira vez que eu estava trabalhando como professora. Mas ao mesmo tempo que eu fui muito bem acolhida. Eu tenho uma referência de colegas de trabalho em questão de união. Então, cada um, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Todas me apoiaram, me acolheram, e aí eu fui caminhando, fui aprendendo a caminhar. Quando eu ainda novinha, ainda menina, minha tia dava aula particular em casa, e aí eu achava muito bacaninha. E aí eu sempre tive vontade de ser professora, daqueles sonhos de menina, né? Dava aula para as bonecas. Aí comecei a pensar muito nisso e fiz curso normal. Na década de 80 eu fiz Carmela Dutra e foi a coisa que eu mais amei na vida. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu cheguei a fazer uma outra faculdade. Eu fiz Direito nos anos 90, mas eu nunca trabalhei com Direito. Eu tive uma crise assim, com a educação durante um tempo
mas depois eu consegui entender que realmente eu sou um bicho da educação. Eu amo isso aqui e assim, a educação me alimenta, eu não consigo fazer outra coisa. Na minha vida, isso aqui é o meu ar. Eu acho que feliz não, porque feliz é um compilado, assim. Foram muitos momentos felizes que eu tive com os meus amigos naquela escola. Então eu acho que separar um dia é muito, muito difícil. Acho que é um compilado. Acho que foi quando estava chovendo e aí foi todo mundo tomar banho de chuva na escola, inclusive as inspetoras. A mais, assim, mais chata que tinha, ela tava ali com a gente rindo, brincando de pique-pega na chuva. Então acho que esse dia me marcou bastante, porque foi um dia onde quem não se falava passou a se falar, quem não, fulano não gostava de ciclano, mas tava todo mundo ali unido, brincando e se divertindo. Uma memória feliz que eu tive foi conhecendo umas amigas que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida toda. Foi quando a gente se reuniu e brincamos todos juntos, porque normalmente a gente não brinca todo mundo junto. É um grupo disso, um grupo daquilo, um grupo daquilo. Então a gente não consegue conhecer as pessoas melhor, a gente não consegue conhecer melhor as pessoas. Igual a diretora falou, pra mim não existe grupo, mas como a diretora disse, é um grupo dos pobres, dos mais ou menos e dos ricos, porque não é, ninguém é. Eu acho que eu mudaria a gestão, porque eu estudei do Fundamental 1, nem tanto, talvez eu mudaria a gestão na questão de resolução de problemas. Histórias muito pessoais que eu não comentarei aqui, porque dá vontade de chorar, enfim. Mas no Fundamental 2 eu também mudaria a gestão por questões de organização mesmo. Era uma escola extremamente zoneada, a gente não tinha acesso a muitas coisas, a muita bagagem cultural. Também não tínhamos muito conforto dentro de organização em casos de sala de aula. Acho que é só isso, eu não mudaria muitas coisas na escola que eu estudei, não. Eu tive experiências muito boas dentro da escola. Eu mudaria o espaço, porque o espaço é muito pequeno. A quadra não é uma quadra, a gente não consegue fazer nada. Porque o espaço é tão pequeno que não dá pra jogar nenhum vôlei. A única coisa que eu mudaria seria a concepção de trabalhar junto, sabe? Tipo, dos alunos. Eram muitos trabalhos que passavam, tipo, era só você fazer, tinha aquela coisa da apostila também, que era uma coisa muito individual. E eu gostava de trabalhar com pessoas, trabalhar em grupo, fazer trabalhos em grupos. Acho que era a única coisa, porque pelo menos na escola onde eu estudava não tinha nada com relação a recursos que faltava, dava pra gente fazer sempre algum trabalho. Tinha até passeios que a gente ia regularmente, então era só essa questão de trabalhos mesmo, que a gente sempre fazia muito trabalho individual. Sim, a gente busca tanto nas nossas capacitações, né, quanto até mesmo no nosso dia a dia, entre os nossos pares. A gente, quando conversa, a gente vê que existe a necessidade de aproximação do aluno, tendo a linguagem, não a linguagem deles, mas tendo que nos aproximar mesmo, né, desse... trazer ele para perto, né? Para trazê-los para perto, isso. Porque às vezes a realidade é multifacetada. A realidade do aluno é muito diferente do que ele encontra aqui. Então aqui, de repente, nós estamos numa sala que para eles é um lugar de acolhimento, mas às vezes na casa dele é um lugar de violência, de privação, de repulsa. Então, às vezes ele chega aqui revoltado demais, às vezes ele chega estressado. O próprio professor tem também, às vezes, um contexto doméstico ou vindo para o seu trabalho que não coaduna com um ambiente de paz. E aí esses dois mundos entram em choque. Então, às vezes, os olhares não conseguem se encontrar e se encaixar. A comunicação é muito amistosa, aqui a gente tem uma comunicação boa, aqui é uma comunidade de imigrantes nordestinos, então eu percebo que eles valorizam muito a educação. Mas eu venho de outro lugar, eu venho de Jacarepaguá, e na 7ª CRE onde eu trabalhava, eu já trabalhei em outros lugares, não era exatamente assim não. Eu percebo aqui especificamente, por ser uma comunidade de imigrantes nordestinos, uma valorização da educação, diferente de outros lugares, onde nem sempre é assim. Aqui eu gosto mais, eu vejo aqui as pessoas mais interessadas, aqui eles
prezam mais pela escola, a escola é mais querida pelos pais e pelas crianças? Olha, de um modo geral, a rede pública ela é muito acessível. Se ela for bem centralizada como a nossa aqui, se não for localizada em lugar de difícil acesso ou periculosidade, é muito fácil a gente mandar uma CI, né, que é uma comunicação interna, convocar um pai, um responsável, para que ele venha à escola. As portas da escola estão sempre abertas. No momento, por exemplo, não está tão aberto quanto a gente gostaria, até por causa das circunstâncias todas que têm envolvido, lamentavelmente, a sociedade de um modo geral, mundial. Devido aos últimos ataques, inclusive a porta de acesso aqui sempre era aberta, mas agora tem que ficar fechada. E as crianças daqui desenvolveram pânico, fora a pandemia. Então, a escola, de um modo geral, ela se comunica, ela tem grupo no WhatsApp, ela faz uma comunicação fácil e, como eu disse, como eu reforcei, se não for em um lugar de difícil acesso ou tiver problemas de questões de segurança, não é tão difícil assim nós atingirmos a família do aluno, alcançarmos a família do aluno, porque nós somos abertos a isso. A coisa que eu mais gosto é a minha professora atual, porque ela tá fazendo um monte de coisa, reflexão antirracista. A gente comemora o Dia da Consciência Negra, Dia dos Originários ou dos Índios, indígenas, isso. Os meus amigos. Era isso. Meus amigos e uma aula de história, que era com um professor que ele mudou toda a minha visão sobre ditadura, sobre época militar, que ele era assim, ele tá vivo. Incrível. Então, acho que o que eu mais gostava no fundamental era estar com os meus amigos e essa aula específica de história. Eu acho que orientação era uma coisa que faltava, porque se tinha muito relacionamento com os professores, tinha até relacionamento com a direção, mas não tinha muita orientação do que a gente estava realmente fazendo na escola, sabe? A gente ia pra escola e falavam só isso. É sua obrigação, mas e por que a gente tá aqui? Tinha um conflito que você tava tendo com um colega dentro de sala de aula. Se você levava isso pra diretoria, só virava e falava assim, não, vocês têm que se resolver. Mas não tinha uma orientação do como você vai resolver, entendeu? O porquê que você vai resolver isso, por que é necessário estar ali. Tinha muito pouco dessa orientação, entendeu? Era mais uma questão minha, porque eu me cobrava muito. E às vezes meu foco sempre foi, eu ficava dispersa, aí eu não conseguia entender a matéria, aí isso me frustrava muito. E aí piorava quando o pessoal mais bagunceiro ficava perturbando. Talvez isso não fosse um problema também tão grande se não fosse autocobrança. A prefeitura tinha aquelas apostilas, né, e era bastante raso e bem repetitivo. Então era você mesmo que se cobrava ou você sentia que tinha essa cobrança na escola ou talvez em casa? Primeiro era sempre mais comigo mesma, mas eu era aquela aluna que era, apesar de eu ter essa dificuldade para focar, eu conseguia. Aquela aluna que... não tô sabendo. É porque apesar de ficar mais... ter a dificuldade para absorver um pouquinho, eu tinha os negócios para anotar, aí antes de ter tudo na prova, e a prova era só isso, os textos, ia lá, copiava, aí né, principalmente as da prefeitura, então eu sempre tirava nota alta nelas. Então eu acabava virando a aluna destaque, assim. Uma escola ideal para mim é uma escola onde, talvez com um grupo de apoio mais eficaz, e isso aí o poder público não valoriza. Uma psicóloga, um ou mais assistentes sociais, principalmente psicólogos, seria o essencial, porque às vezes o aluno aqui só quer chegar e ser escutado, que nem a gente, que nem adulto. Eu só quero alguém para desabafar. A escola ideal para mim era uma escola que tivesse um grupo de apoio que pudesse
tanto segurar na mão do professor quanto segurar na mão do aluno. Porque, na verdade, o diretor, o orientador e o coordenador, eles têm múltiplas funções, eles têm que pagar contas, eles têm que ver inventário, eles têm que manter limpeza. Às vezes eles não conseguem nem suprir as nossas demandas, porque não tem material humano para trabalhar. A escola real ela é meritocrática, infelizmente. A escola ideal é a escola sem fronteiras, é a escola que deixa que o aluno seja ele mesmo. É a escola que permite que o aluno desenvolva as suas habilidades como um todo. É aquela escola que não fecha o aluno em avaliações arcaicas. É aquela escola que não mede, ela avalia aquilo que ele tem e não mede aquilo que ele não tem. É bem diferente do que infelizmente a gente faz. Falta isso, falta... Quando uma pessoa fala em investimento na educação, às vezes as pessoas falam assim, não, mas tá sucateado por esse lado. Que as pessoas acreditam que basta um diretor adjunto, um coordenador e um orientador. Não, você tem que ter toda uma rede de apoio. Você tem professores que às vezes têm problemas sérios. Você tem alunos incluídos da educação especial. Agora a temática é a inclusão. Só numa turma aqui, desse ano que nós estamos trabalhando, eu tenho 7 laudos sérios. Eu tenho uma aluna com paralisia cerebral, eu tenho um aluno esquizofrênico, eu tenho vários níveis de autismo, sabe? Os professores não são capacitados para isso, então eles têm que se deparar com realidades que a direção também não tem como assambarcar. Mas o poder público acredita que tá tudo bem incluir todo mundo. Tá tudo bem incluir. E é certo incluir, porque o mundo é assim. Mas você tem que ter um tipo de profissional nas escolas que faça esses dois mundos se ligarem. Porque senão não existe diálogo, não existe afeto, não existe ambiente ideal. O que existe é estresse, 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 estresse. No fim das contas, você acaba nem fazendo o seu trabalho direito. Não faz. A escola para mim hoje, ela significa minha vida toda, né? Eu sou normalista, eu estudo em uma escola que é em tempo integral. Então a minha vida é aqui na escola, né? A escola é minha primeira casa, a minha casa mesmo é... vou de férias. Cara, honestamente, atualmente falando, não tem nada pra mim que torne a escola especial. Hoje em dia, se a gente for pensar bem, em determinados sentidos, a escola é totalmente dispensável. A escola tem feito mudanças para que ela se torne necessária dentro de uma sociedade. Mas se a gente for pensar em diversos meios de ensino, tanto formal quanto informal, principalmente os informais, a escola está se tornando dispensável. Então, para mim, eu não vejo atualmente algo que torne a escola especial, entendeu? Aprender é bem diferente do que o manual define, né? Aprender é você, de repente, despertar alguma coisa que às vezes você já tem lá dentro. Você não... Aprender não é alguma coisa que você está numa garrafa vazia que você coloca lá dentro alguma coisa. Aprender é alguma coisa que você já tem uma semente lá dentro que vai brotar e vai crescer feito uma árvore. Todo mundo tem alguma coisa dentro de si que vai em algum momento despertar, desabrochar. Sabe aquela história assim, muito clichêzinha do anjo dentro da pedra? Que o escultor vai lá pegar aquela pedra e vai esculpir e vai sair ali uma escultura lindíssima. Aprender é meio que assim. Todo mundo tem dentro de si um universo. O professor não vai chegar e despejar um conteúdo para dizer que ele aprendeu. Ele vai facilitar, ele vai mediar os conhecimentos. O aprender, ele é individual, ele precisa ser despertado. Eu não vou chegar aqui e trazer uma coisa totalmente externa. Eu vou mediar para ele conhecer, eu vou abrir horizontes. Mas ele já tem um universo ali dentro dele também. Ele não é aquela teoria da tábula rasa que se usava lá nos primórdios. Ele tem um universo dentro dele. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente está dentro de sala aprendendo junto. Então, aprender, eu estou aprendendo todo dia, né? A gente está em
constante movimento de aprendizagem. Então, é adquirir conhecimento, é adquirir habilidades. Hoje eu quero aprender a fazer uma comida, eu vou me esforçar para aprender. Amanhã eu quero aprender uma língua, eu vou me esforçar para aprender. Então, aprender é um movimento, é a gente querer adquirir uma habilidade, eu acho que é isso. Eu confesso que uma das primeiras lições que eu tive em didática, quando eu trabalhei no antigo magistério, é de que a aprendizagem é uma via de duas mãos. Eu não posso ser detentora única de um saber se todo dia eu posso aprender com meus alunos. Se eu não tiver disposta e disponível a aprender, não existe aprendizado eficiente. Porque a gente aprende a diferença entre eficaz e eficiência. Eficácia é uma coisa, eficiência é outra. Então eu me lembro que a minha professora de didática falava assim: para você ter uma eficiência no seu trabalho completo, você tem que estar disposta a aprender com o mundo do seu aluno, porque senão ele não vai entrar no seu. É uma troca. Se você não trocar alguma coisa, por exemplo, agora eu trabalho com adolescente. Se eu não estiver disponível para aprender o que é meme, o que é TikTok, o que é alguma coisa, alguma gíria, ele não vai estar disponível para me ouvir. Ou eu deixo ele contar a história dele, ou ele não vai ouvir a minha. Aprendizado para mim é isso. Na psicologia a gente usa um termo, perambular, que é quando você vai e volta 1000 vezes com um assunto, mas sempre de uma forma com um elemento novo. A aprendizagem é constante. É um ir, vir, e vai sempre dando um elemento novo. Sim, a gente vê, a gente acaba até trazendo um pouco, né, para a nossa vida aquele aluno. E aí a gente vê que parece, né, tem um pouco da gente, mas tem também dos nossos filhos, nossos sobrinhos, né, de conhecidos. E aí a gente fica assim, poxa, fulano também fazia isso, eu já fiz aquilo, então, sim. Eu não sou uma pessoa de classe média alta, eu sou uma pessoa pobre, que sempre estudei em escola pública. A minha filha é cria de escola pública também, eu tenho uma filha que foi de escola pública o tempo todo. Então eu falo muito essa língua dos alunos da escola pública, né? Eu costumo dizer até nas reuniões dos meus pais, eu conheço as dificuldades de vocês. Então, assim, para mim, a dificuldade do pai, que às vezes chega no final do mês e não tem dinheiro, né, para, sei lá, trazer uma merenda para o filho para a escola, é uma coisa que eu conheço, não é nada estranho para mim, não. E vivenciei já algumas meninas que voltaram onde eu trabalhava, vestidinhas de uniforme de curso normal. Isso me emocionou pra caramba, porque uma menina, a gente tem até uma foto, eu e outra professora com ela, que ela disse assim: tia, eu sempre quis ser professora porque eu amava as suas aulas. E aí depois que eu fui sua aluna, eu quis ser professora. E aí ela voltou vestidinha de Carmela, isso foi pra mim assim, o maior presente da minha vida. Confesso a você que eu fico muito incomodada quando eu vejo stories e algumas histórias na internet, stories ou status de pessoas reproduzindo violência contra professores. Porque isso é uma coisa que eu, graças a Deus, nunca sofri, nunca passei, mas eu já vivenciei do lado e vi em histórias, né, de reproduções de, assim, notícia, mídia, mas eu vi também casos muito próximos de coisas que eu já pude vivenciar, tipo, o ataque na escola de Realengo, quando aconteceu e morreu uma professora. Naquele ano, meses antes, aqui nós tivemos uma invasão por conta de uma rixa de bate-bolas. E eu me emocionei quando uma das meninas, logo depois do ataque, foi tipo o dia seguinte, estava todo mundo muito impactado, e uma menina do 1º ano, ela chegou chorando, me abraçou, e a invasão na escola tinha acontecido uns 2 meses antes. Já tinha sido resolvido, foi uma rixa entre alunos, mas eles invadiram a escola, agrediram um menino, inclusive empurraram a professora. E ela, vendo a história de Realengo, que tinha sido no dia anterior, ela lembrou do caso dessa invasão, 2 meses antes aqui,
me abraçou chorando e falou assim: quando eu vi a notícia ontem, eu pensei que você podia ser aquela professora, porque eu sei que você ia se jogar na frente do atirador. E eu até me emociono, porque realmente isso seria verdade. Porque no dia que invadiram aqui a escola, eu fui a primeira que desci pra quadra, vi o que estava acontecendo e eu voltei correndo. Falei: volta, vai todo mundo pro fundo da sala. Porque teve professor que ficou impactado, achando que era invasão de bandido. Mas não era. E eu fui a primeira a fazer: volta, vamos lá pro fim. Que era o fim aqui do corredor onde a gente tá. E ela me abraçou e falou: podia ter sido você. Eu sei que se invadisse a nossa escola, você ia tomar um tiro pela gente. E é verdade. Era capaz de ter feito isso. Tá. Essa entrevista vai ficar um pouco pesada. Eu vou compartilhar um negócio muito pessoal com vocês. Desculpa, gente. Eu tava no Fundamental 1. Bom, eu tava no 5º ano do Fundamental. E eu sofri um abuso dentro da escola. É nesse sentido que quando eu falei inicialmente de mudar a gestão, eu falei nisso. Porque... desculpa. É que foi uma situação tão ruim, tão marcante. E a gestão não me deu nenhum apoio. E, cara, se eu não tivesse a consciência da relação que eu tinha com os meus professores, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu não teria o futuro que eu acho que eu vou ter. Porque se eu fosse depender da relação que eu tinha no ensino fundamental 1, não sei o que eu teria feito. Os gestores não fizeram nada para poder me ajudar. Eu não tive nenhum apoio. Além do apoio dos meus pais, obviamente, eu não tive nenhum apoio escolar, estudantil. E, cara, foi uma época muito pesada da minha vida, porque eu tava no auge dos meus 9, 10 anos de idade. Não esperava uma situação dessa. E foi uma situação que poderia ter me marcado de uma forma tão extremamente ruim sobre a escola. E hoje saber que eu tô estudando para ser uma pedagoga, que eu posso fazer diferente dentro do ensino. Eu acho que não foi de certa forma uma experiência ruim. Foi pra mim uma experiência ruim, mas que me motivou a ser melhor. Eu acho que é isso que importa. Se a gente utilizar essas situações ruins pra gente crescer e ser melhor, a gente não deixar essas coisas ruins consumirem a gente dentro da escola, a gente pode crescer e transformar realmente. E é isso. Eu tenho um projeto que eu comecei aqui, porque eu não trabalhava só aqui. Eu trabalho aqui há 15 anos. Eu sou do estado há 30. Que eu comecei a fazer um projeto para trazer mais empatia, esse olhar de empatia. Eu criei um grupo de voluntariado com alunos chamado Um por Todos, Todos por Muitos. Não é uma ONG, não é uma associação, uma coisa informal. O que eu faço? Eu estimulo o tipo de gincana, faço eles doarem alimentos e convido eles para ver para onde esses alimentos vão. Seja para cesta básica, seja para alimentar a população de rua, ou no orfanato ou no asilo. E a gente funciona com isso desde 2006. E eu fiz verdadeiros amigos. Hoje, os maiores doadores e incentivadores das ações do grupo são ex-alunos. A gente está sempre se capacitando, né? Existe também muita troca entre os pares, a gente está sempre aprendendo com o colega, né? E aí a gente volta à ideia de aprendizagem e buscar novidades. Hoje a gente está dentro de a internet, ela traz muita coisa para a gente, né? Muitos cursos, a facilidade de fazer curso em casa, a facilidade de ver a experiência de um colega gravada, filmada, fotografada na internet.
E aí isso gera a ideia de fazer um novo, adaptar aquele trabalho para a nossa realidade. Não pensem que todos os alunos incluem os outros alunos, porque não incluem. É como a vida real. É como a gente costuma dizer que na sala de aula é um octógono. Fora dali, no palco da luta, é igualzinho. E lá dentro, não é todo mundo que aceita. Eu tenho alunos, por exemplo, que não admitem que você trate melhor um aluno especial, um aluno autista, um aluno surdo. Você está facilitando a vida dele. Não há empatia. Por quê? Porque, infelizmente, o tecido familiar, o tecido social, é um tecido muito competitivo, muito violento e muito exclusivista. O olhar das crianças que chegam na escola, já na educação básica fundamental, ele é muito egoísta, porque às vezes você vê crianças saindo de um lar destruído. Então, eles querem atenção para eles. Se eles não têm um laudo por um transtorno ou por um distúrbio, eles não aceitam que as pessoas sejam diferentes. Não há um olhar para as diferenças. Não é trabalhado um olhar para as diferenças. Isso é outra guerra que os professores e a direção tem que travar o tempo inteiro. Porque você tem que punir o aluno que maltrata o especial. Mas como que você vai punir se aí você vai puxar a vida desse aluno e descobre que o cara apanha, que a menina foi abusada? A pessoa também é traumatizada e ela não consegue ter empatia pela dor do outro. Por isso que eu digo para você que tem que ter a rede de apoio. Aquele olhar profissional, aquele tipo de pessoa que diga assim, não, fulaninha, tem diversos níveis de dor e tipos de trauma. Mas ó, você também não pode traumatizar ninguém porque você é traumatizado. Entendeu? Ações que estão começando, trilhando esse caminho de educação, não é fácil. Na verdade, nunca foi. Mas uma coisa que eu digo sempre, assim, pelo menos eu penso muito, a gente debate muito com os meus pares, com as pessoas que acreditam meio que as mesmas coisas que eu, é que a gente tem que fazer isso aqui com amor, mas não é um amor romântico, não, é um amor verdade. É o amor que acredita, é aquele amor que incomoda, é aquele amor que acredita no potencial do aluno, acredita no potencial transformador da educação. Começa a analisar o seguinte: todo governo totalitário, a primeira providência que ele toma quando ele toma o poder é em cima da educação e fechar a escola, coibir as escolas, cercear a educação, caçar os direitos da educação. Portanto, nós temos um poder enorme, a educação transforma de verdade. Então começa a tomar posse dessa transformação e faz com verdade. Olha para o teu aluno e acredita nele, porque assim ele também vai acreditar em você. Assim você vai criar um elo verdadeiro. Isso é o poder transformador da educação. É fazer com verdade e acreditar de verdade naquilo que você está fazendo. Não é fazer por fazer e nem fazer com esse amor romântico. Ah, eu amo a minha profissão. Não, filha, você é profissional. Vamos fazer com profissionalismo, mas vamos colocar aí um sentimento de mudança, de verdade mesmo, de que a gente é capaz e de que cada um ali também é muito capaz. Porque a mão que muda o mundo é essa aqui, é a sua que está aí do outro lado, é de cada um que está sentado ali. É essa mão aqui que vai mudar o mundo, é a sua que está aí. A gente não precisa esperar que seja a mão de um governante que está lá, que seja esse ou aquele. É a nossa, é a do nosso aluno. A gente tem esse poder, a gente precisa acreditar nisso. Essa é a forma que eu acredito em educação, é por isso que eu já tentei, inclusive, uma outra profissão e não fui feliz. Porque eu só sou feliz aqui dentro, nessa troca com os meus alunos. Aqui eu sou verdadeiramente feliz. Aqui eu me alimento todo dia, com todas as dificuldades, porque fácil não é, de verdade, não é fácil. Mas para mim, particularmente, vale muito a pena, e para quem acredita no que faz, vale muito a pena todo dia. Se vocês acreditam de verdade, então sigam em frente que o mundo é nosso. Tudo que a gente faz por amor, né, que a gente faz com boa vontade, eu acho que se eu me disponho a fazer um trabalho, eu tenho que fazer bem feito. Então, se eu me disponho a ser professora, ou se outras pessoas vão se dispor a estar aqui numa sala de aula, numa sala de faculdade, aonde for, que ele dê o melhor dele. Não
não desistam dos alunos de vocês, porque tem muita gente que queria ser professor. Eu ouvi essa semana várias vezes isso. Cara, eu queria ser professora que nem você. Porque você gosta do que você faz, porque você gosta da gente. Não desistam. Não é barato, sai caro muitas vezes, você se cansa. Mas é como eu falei hoje, é que nem ter filho, cara. É que nem ter filho. Dá um trabalho. Eu fui uma filha que dei trabalho para educar. Mas quando você vê, no fim das contas, que você salvou um coração, ou mais de um, você descobre que valeu a pena. Porque muita gente debate muita coisa aqui comigo, inclusive agora nós estamos saindo do período de greve, e eu tenho uma visão muito crítica sobre a greve. Mas acontece que o meu aluno não teve oportunidade que eu tive. Se eu cheguei à sala de aula e só estou na frente deles, talvez eles possam usar a mim como uma inspiração. E talvez um dia possam pegar uma criança como eles e de repente transformar um futuro. Porque se a gente não tiver esse olhar de um carinho maior pelas futuras gerações, a gente vai abandonar tudo. E eu acho que as sociedades, tudo que elas não precisam mais é de abandono. É isso. Não desistam da educação, porque pode não ser um emprego mais reconhecido pelas autoridades, mas se tem uma coisa que eu sei há 30 anos, é que ele é o mais reconhecido pelos seres humanos. Minha mãe foi professora de vida inteira e hoje ela está com 85 anos, demente. Quando meu pai faleceu, a maior parte das pessoas que foi se solidarizar com ela foram ex-alunos. Tem ex-alunos dela aqui na escola trabalhando comigo, colegas, e falando: Fernanda, você é maluca, diferente da sua mãe, mas nossa, Elzinha, professora Elzinha. Ou seja, tu quer coisa melhor que o cara que estudou 50 anos com a minha mãe? E sabe dela. Ou seja, tocar uma alma, eu acho que é muito mais importante. Claro, ninguém vive só de pão e poesia, mas eu acho que é muito mais valoroso e importante do que você apenas se preocupar com o substrato final da sua conta bancária. É isso.